Se eu estiver errado, você corrige. Isso. Funcionário da prefeitura cedidos ao museu. Então, a diretora do museu ali, Ana Lúcia, sabe, eles são responsáveis pela organização daquilo tudo lá. Parece que mudaram o layout, primeiro andar uma coisa, mudou, ele deve explicar alguma coisa. Então, a palestra é sobre isso. E na próxima terça-feira vai ser a Priscila, que é colega dele. E só para que você saiba, ele e a Priscila trabalharam aqui, parece que foram 6 meses, não? 6 meses, 6 meses, nós estamos fazendo obra aqui e lá. Então ele ia para lá, para cá, ocuparam o escritório lá com material. Eles organizaram o nosso arquivo desde a fundação do Instituto. Está tudo organizado. O arquivo permanente está lá. Trabalho primoroso que eles fizeram. Fizeram um trabalho primoroso. Eu fiz até um cômodo especial para o arquivo. Quer dizer, nós fizemos. E eu já estou conversando com ele, que esse arquivo corrente, agora já vai fazer 6 anos, eu já estou com vontade de contratá-los para inserir já no arquivo permanente. Para deixar um serviço perfeito e deixar as pastas vazias para quem assumir a presidência. Então, vai organiza do jeito que quiser. Está pronto? Com a palavra, então, o nosso palestrante. Vou colocar o cronômetro aqui. Boa noite a todas e todos. É com muito prazer, né, que eu estou aqui hoje, de volta a esta casa, né? Já estive aqui apresentando uma palestra em 2014, depois retornei, como o Elcio disse, né, retornei para atuar nesse projeto de organização do arquivo permanente do Instituto. E hoje estou aqui de volta para falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência, e não só a minha experiência, mas a experiência de todos os meus colegas e parceiros de trabalho, lá no Museu Mariano Procópio, no contexto de reabertura do prédio Mariano Procópio, em setembro do ano passado, por ocasião das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Então, o museu ele começou no período pós-pandemia por um gradativo processo de reabertura, tendo os 200 anos da independência como ensejo para dar início a esse processo de reabertura. Então, a temática da nossa primeira exposição foi, e continua sendo, né, porque a exposição está em cartaz desde o dia 7 de setembro do ano passado, o bicentenário da independência. O título da exposição é Rememorar o Brasil, a Independência e a Construção do Estado-nação. Então, a gente trata dessa temática a partir de um olhar processual, né? Entendendo a independência do Brasil a partir de um processo de longa duração, tá? E que se inicia no início do século XIX, mas que até os dias de hoje, né, nós temos questões ainda a serem resolvidas. Mas o objetivo da exposição foi falar desse percurso, né, que levou à independência do Brasil e passando pelo século XIX, chegando até o ano de 1922, quando o Brasil comemorou seu primeiro centenário de independência. Então, o recorte da exposição foi esse, pegando o finalzinho do século XVIII e indo até o ano de 1922. Mas para essa palestra de hoje, eu vou um pouco além da narrativa do processo de montagem da exposição e vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro e o contexto do Museu Mariano Procópio em 2 momentos, né, comemorativos aí da independência do Brasil. O primeiro momento, que foi em 1922, que foi o momento do primeiro centenário, e 2022 foi o momento do segundo centenário, que é o momento em que eu vou entrar especificamente, eu vou falar especificamente sobre a exposição do Museu Mariano Procópio, tá certo? Então, o título da palestra é o Bicentenário da Independência na exposição Rememorar o Brasil.
Bom, vou começar falando sobre o primeiro centenário da independência do Brasil, em 1922. 1922, eu costumo brincar que foi o ano em que tudo aconteceu. Aconteceu de tudo um pouco na história do Brasil em 1922, né? Comemoração do primeiro centenário, Semana de Arte Moderna, uma série de questões abalizaram a história brasileira nesse ano. E no Museu Mariano Procópio, né, como veremos mais adiante, não foi diferente. O museu foi inaugurado oficialmente em 1921. Em 1922, o Alfredo inaugura a galeria em homenagem à sua mãe, a Maria Amália. Não foi nada fortuito, né? Levando-se em consideração que estávamos aí num processo de celebração da fundação do Estado-nação brasileiro, né? Pela proclamação da independência. O Alfredo Ferreira Lage, né, como sabemos, foi o fundador do Museu Mariano Procópio, filho do Mariano Procópio, né? Não vou me estender na história dele, mas é indispensável, né, falar do Alfredo, porque o Alfredo ele vai ser o responsável não só por fundar o Museu Mariano Procópio, mas também por perpetuar a memória do pai, o Mariano Procópio Ferreira Lage. E nesse processo de perpetuação da memória paterna, ele também acaba ficando imbuído da missão de perpetuar também a memória monárquica brasileira, né? A gente sabe que a família Lage, no século XIX, teve uma relação muito próxima, muito íntima com a família imperial, né? Os arquivos da instituição comprovam isso, né? A gente se depara com várias correspondências e documentos que atestam essa próxima relação da família Ferreira Lage com a família imperial. A Estrada União Indústria, que foi um projeto do Mariano Procópio Ferreira Lage, foi uma concessão do imperador. Então, assim, ela se concretizou, né? O projeto de estrada se concretizou a partir de uma relação de confiança do Dom Pedro com o Mariano Procópio, né? Devido a essa relação que a gente chama de economia moral do Dom, né? Uma relação de confiança entre o autor do projeto, o idealizador, e o nosso segundo imperador. Por ocasião da inauguração da Estrada União Indústria, nós tivemos a primeira visita de Dom Pedro II a Juiz de Fora, especificamente no Castelinho, né, na chácara do Mariano, que foi construído, né, especificamente para receber a comitiva imperial, a família imperial, por ocasião da inauguração da Estrada União Indústria, o que por si só já denota, né, essa aproximação entre a família e os imperiais. Com a morte do Mariano, em 1872, o filho, né, do Mariano, o Alfredo Ferreira Lage, então, ele fica órfão, né, aos 7 anos de idade, vai estudar na Europa, né, a mãe vai para a Europa, ele e o irmão Frederico acompanham a mãe em viagem, em mudança para a Europa, né, e lá ele vai receber a sua formação inicial nos moldes da educação francesa, né, educação europeia, e o Alfredo ele vai, quando ele retorna para o Brasil, ele se forma em Direito, e essa formação em Direito, né, se dá no momento em que o Brasil vive um processo de crise do regime monárquico, né? As bases de sustentação da monarquia, elas estão vamos dizer assim, se diluindo, né? Estão em processo de derrocada, né? O movimento republicano é crescente, nós temos uma nova geração na política de profissionais liberais, advogados que vão atuar na imprensa em favor de uma esfera pública muito voltada para os ideais republicanos e cada vez mais contra os ideais da monarquia. O Alfredo ele vai optar
não pelas ideias republicanas. O Alfredo ele vai continuar adepto das ideias monarquistas, e com a derrocada da monarquia através do golpe civil-militar de 15 de novembro de 1889, o que vai acontecer? O Alfredo ele vai ser um dos grandes colecionadores responsáveis por amealhar objetos da monarquia brasileira para perpetuar para perpetuar a memória da monarquia. Haja vista que com a proclamação da República nós temos um sistemático movimento de tentativa de apagar a memória da monarquia brasileira. E o Alfredo ele vai se imbuir de todo um projeto missionário, né, de perpetuar essas memórias da monarquia para não deixá-las acabar. Ele vai ser um grande colecionador, um incansável colecionador de objetos da monarquia. Esse momento aí, pós-1889, foi um momento de muitos conflitos, né? Esses conflitos ele já vêm de antes, né, da queda da monarquia, mas a partir do ano de 89, nós temos conflitos e uma violência até mesmo física, simbólica e física, né, no Brasil, por conta dessa polarização entre monarquistas e republicanos. E, como a gente sabe, foi um momento traumático, né, para a história da família imperial, porque em 1889, logo após a queda da monarquia, nós temos um decreto de banimento proibindo que a família imperial e seus descendentes pisassem em solo brasileiro, né? Então começa aí o processo de apagamento e de essa tentativa de extirpar, né, a presença da monarquia no país, dos representantes da monarquia no país, e um sistemático ataque aos símbolos e a memória da monarquia. Nós temos aqui esse quadro essa tela do Joaquim da Rocha Fragoso. A Graça conhece bem, né, Graça, esse quadro. Inclusive quero parabenizar a Graça, né, agradecer pela presença dela e por todo o legado que ela deixou também na instituição, porque a gente nunca começa um trabalho do zero, né? A gente sempre parte do trabalho dos nossos colegas, dos nossos antecessores. Então quero deixar aqui meus parabéns e minha saudação à Graça e à Ângela, Nancy e toda a equipe que trabalhou no museu antes da gente iniciar esse processo de montagem dessa exposição e de reabertura do museu. Então, conforme eu estava falando, esse quadro do Joaquim da Rocha Fragoso, ele, por ocasião da proclamação da independência, na proclamação da República, ele foi atacado por republicanos. Ele ficava no Palácio da Presidência do Pará, do estado do Pará, e ele foi... Está desligado agora, né? E ele foi atacado por republicanos, tão logo a República foi proclamada. Então, um grupo de extremistas republicanos invadiu o Palácio da Presidência do Pará, deu um tiro, né, como vocês podem ver do lado da orelha do Dom Pedro II, nós temos a marca de um tiro, e também na parte inferior da tela a tela foi rasgada, né? Então essa tela ela foi dilapidada e como um sinal, né? Esse ataque à tela do Joaquim da Rocha Fragoso foi muito sintomático, né, desse embate, desse conflito entre monarquistas e republicanos, nesse contexto que eu estou falando para vocês aí. E esse recém-fundado regime republicano, ele na verdade, ele não se dá de uma maneira totalmente estável logo de início, né? A República, ela ainda dava passos muito inseguros, incertos, porque o medo da restauração monárquica ainda rondava as autoridades republicanas, de modo que existia por parte da República uma política, vamos dizer assim, de vigilância constante, né? Uma política de vigilância constante
constante com relação à atuação dos chamados restauradores monarquistas, né, aqueles que desejavam restabelecer a monarquia no Brasil. Esse conflito ele perdura, ele se estende por anos, né, sobretudo nos anos 1890. Esse conflito entre monarquistas e republicanos persiste, apesar da República já ter sido proclamada. E um exemplo claro, né, dessa querela, né, dessa disputa entre os dois grupos políticos foi a passagem do Dom Luís, o filho da princesa Isabel, pelo Brasil em 1907. Ele fazia uma viagem pela costa, né, da América do Sul, e quando ele passou pela Baía de Guanabara, ele desejava descer do navio para, né, revisitar o Rio de Janeiro. Porém, as autoridades republicanas na época, parte delas, proibiu o Dom Luís de descer em solo brasileiro por conta daquele decreto de banimento, né, que foi criado lá por ocasião da proclamação em 1889. Então gerou toda uma polêmica, isso agitou a imprensa na época, né, porque a opinião pública ficou dividida entre os que eram favoráveis à visita do Dom Luís e os que eram contra. O Alfredo, na época, ainda jovem, resolve encontrar com Dom Luís no navio, na Baía de Guanabara, e existe até uma foto do Alfredo no navio, nesse navio em que o Dom Luís estava, junto com o Dom Luís, né, porque muitos monarquistas na época resolveram ir até o Dom Luís nesse navio na Baía de Guanabara, já que o Dom Luís não podia descer do navio. Então, eles deram um jeito de ir até o Dom Luís dentro do navio para tirar foto e registrar aquele momento ali, momento solene. E o Dom Luís registra isso no livro chamado Sob o Cruzeiro do Sul. Enfim, é um momento de grandes conflitos, né, entre os dois grupos políticos. Mas, à medida que a proclamação da República ela se recuava no tempo, né, à medida que ela se recuava no tempo, havia um sentimento de grande frustração com relação às prometidas reformas que a República iria trazer. Então, muitos dos que apoiaram a República passaram a condená-la depois de um tempo, porque se viram frustrados com os projetos que o regime havia prometido, né, que os republicanos haviam prometido de realizar no Brasil. E aí foi crescente um sentimento de desilusão republicana, né? A desilusão republicana ela vai se ampliando gradativamente. E com isso aumenta-se, inclusive entre os próprios defensores da República nos anos de 1880, né? A ideia de que o governo de Dom Pedro II foi a era de ouro da história brasileira, né? Então, o Dom Pedro II, da condição de monarca destronado, ele passa a se tornar, então, um mito da era de ouro da história brasileira. Isso tudo vem a sinalizar para a busca de uma conciliação cada vez maior entre os dois grupos políticos, entre monarquistas e republicanos. Nessa charge da revista O Malho, a gente observa o Dom Pedro numa posição central na representação, de um lado o Afonso Pena, então presidente da República, ou prestes a se tornar presidente da República, né, de 1906 a 1909, né? E do outro lado o Afonso Celso, né, que era um monarquista histórico. E temos ali do lado, né, do lado do quadro de Dom Pedro, o Zé Povo, né, simbolizando o povo brasileiro. Então nós temos ali uma tentativa de negociação de acordo político entre um representante da República, que está segurando a cadeira, né, simbolizando a concessão de um cargo, o oferecimento de um cargo político, para um monarquista que é o Afonso Celso.
Então, nessa charge, o autor ele critica o fato de que monarquistas e republicanos, que tanto conflitaram, divergiram, agora, né, nesse início do século XX, estavam buscando acordos, estavam buscando conciliações para tentar unificar e fortalecer um projeto de nação para o Brasil. E em 1911, a revista Careta, ela também publica um comentário, vamos dizer assim, humorístico, né, de uma estátua de Dom Pedro II. Eles colocam a estátua de Dom Pedro II em Petrópolis, que foi inaugurada em 1911, com uma fala do imperador, né? O imperador é como se o imperador estivesse dizendo assim: diga-me por que me destronaram desde 15 de novembro de 89 até o momento da minha inauguração encarnado em bronze. Ouço dizer que sou o maior dos brasileiros, que sou um benemérito, que engrandeci o meu país, que fiz a minha pátria. Como a gente é contraditória, como as suas palavras contrastam com as suas ações. Então, o humorista, ele chama atenção para essa contradição, né? O Dom Pedro, que antes era um monarca destronado, agora é chamado, inclusive pelos próprios republicanos, de grande homem, de benemérito, né? Ele está sendo enaltecido. Então, os humoristas, eles percebem essa, vamos dizer assim, essa suposta contradição, né, na forma de se abordar e se representar a figura de Dom Pedro II, e isso vai circular intensamente na imprensa periódica da época. Bom, nos anos 1910, nós temos uma aproximação das comemorações e dos festejos do primeiro centenário da independência. Mais um motivo para que a República buscasse aparar as arestas e acertar as contas com o passado monárquico, né? Porque, afinal de contas, como comemorar os 100 anos da independência, né? Se a independência foi proclamada pelos monarquistas, né? Por um representante da dinastia de Bragança. Então, como comemorar esse evento em pleno regime republicano, sem fazer referência ao legado deixado pela monarquia na história brasileira? Então, esse acerto de contas, essa postura conciliadora, ela se torna ainda mais forte nos anos 10. E em 1919, nós temos aí a revogação daquele decreto de banimento de 1889, que impedia a família imperial, os descendentes da família imperial, de pisar em solo brasileiro. Então, a partir de 1919, os descendentes da família imperial podiam pisar em solo brasileiro. E em 1921, é feito finalmente o translado dos restos mortais de Dom Pedro II e de Teresa Cristina. Então, para a gente perceber, né, como que esse processo conciliatório ele se concretiza no final dos anos 10, no final da década de 10, justamente por causa do primeiro centenário da independência. E o Museu Mariano Procópio, né, ele não estava de fora desse processo das comemorações do primeiro centenário da independência. O Alfredo, ele escolhe inaugurar oficialmente o Museu Mariano Procópio em 1921, né? Em homenagem ao centenário de nascimento do pai, o Mariano Procópio. E além disso, né, a data veio a calhar, porque 1921 era o ano em que os preparativos da festa do centenário estavam em auge, né? Todo mundo discutindo os festejos do centenário. O governo Epitácio Pessoa, o Epitácio Pessoa, né, que era o presidente da época, transformou os festejos do centenário da independência numa grande plataforma política do seu governo, né? Com a criação do Museu Histórico Nacional, né, em 1922, com Gustavo Barroso, e
com uma série de outros eventos realizados. E o Alfredo, em 21, inaugura o Museu Mariano Procópio. Então, ele utiliza toda a simbologia do contexto, desse contexto histórico, para fazer com que o Museu Mariano se projetasse nacional e internacionalmente. Tanto é que em 22 ele deixa para inaugurar a Galeria Maria Amália, em homenagem à sua mãe. Então em 21 ele homenageia o pai, em 22 ele homenageia a mãe. 22 que é o ano aí do centenário, né, da independência. Então a inauguração do museu e da galeria ficam marcadas simbolicamente por esse ato de memória, por esse projeto de memória nacional que estava sendo implementado no governo Epitácio Pessoa. E que depois, né, o Arthur Bernardes deu continuidade. E aí a Galeria Maria Amália é inaugurada em 22, com homenagem ao casal Conde e Condessa D, a Princesa Isabel, com a presença do Max Freios, do IHGB, né? Então foi uma data solene, extremamente marcante para aquele momento. Essa foto que eu escolhi para exibir aqui é uma foto que faz parte de uma parte da exposição. É a placa de inauguração da Galeria Maria Amália, de um lado, né, do lado esquerdo, e do lado direito o projeto do prédio, o projeto da galeria. É assinado pelo Gustavo Tonagel em 1921. Então, nessa exposição Rememorar o Brasil, que está em cartaz desde o dia 7 de setembro, nós resolvemos colocar o projeto, a reprodução do projeto na parede ao lado da placa de inauguração do prédio. E em 1922 nós temos aí um outro grande acontecimento na história do Museu Mariano Procópio, que foi a doação pela Câmara Municipal de Vereadores de Juiz de Fora do quadro Tiradentes Supliciado ou Tiradentes Esquartejado. Do lado esquerdo nós temos aqui uma foto do álbum do município de Juiz de Fora, em que o quadro aparece na Câmara, né, na Câmara de Vereadores. E do outro lado nós temos a reprodução do quadro, né, numa reprodução atual da tela. Então percebam que essa doação do quadro Tiradentes Supliciado em 1922 também é um ato muito simbólico, porque apesar do Tiradentes ser um símbolo republicano, ele foi aceito pelo Alfredo. Alguns podem achar estranho, né, que um museu dedicado à consagração da memória monárquica receba um quadro que representa um mito, um herói da República. Mas, nesse contexto, a gente compreende que essa aceitação ela não é nada estranha, nada paradoxal, levando em consideração que o pintor era o Pedro Américo, né, um pintor muito renomado e reconhecido como pintor oficial do Império, né, e também levando em consideração que nós estávamos em franco processo de conciliação e de acertos de conta entre república e monarquia, para comemorar o primeiro centenário. E outra questão que precisa ser levada em conta: o Tiradentes, né, ele era o maior símbolo naquele momento de representação da chamada mineiridade, né? Era o símbolo que poderia alçar Minas Gerais a uma condição de protagonismo nesse evento comemorativo do centenário da independência do Brasil. Então, aceitar o quadro Tiradentes Esquartejado nesse momento das comemorações do centenário era algo estrategicamente muito interessante para o Museu Mariano Procópio, para Juiz de Fora e também para o estado de Minas Gerais. E é interessante porque Tiradentes, então, ele vai habitar
o mesmo espaço dos símbolos da memória da monarquia, né? Então, eu até coloquei uma citação de um artigo que eu escrevi uns 2 anos atrás, que diz assim: Dom Pedro II, símbolo da monarquia, já não mais atraía navalhadas e tiros. O mito era evocado para amalgamar interesses e projetos políticos diversos, sobretudo a partir das comemorações dos 100 anos da independência do Brasil. Segundo Peçanha Fagundes, o gesto da República de estender a mão ao passado monárquico, extraindo a mais-valia do morto, consagrava Dom Pedro II como o grande unificador da nacionalidade. Não é por acaso que, mesmo após tiros e navalhadas, o mito monárquico não tenha sido esquartejado, sobrevivendo até hoje no imaginário de muitas pessoas que ainda mantêm vivas as memórias afetivas relacionadas ao Museu Mariano Procópio. Então, o Alfredo, para conseguir concretizar e viabilizar o seu projeto de perpetuação da memória monárquica, ele certamente precisou dialogar com os republicanos, né? Então, eu costumo dizer que o Alfredo foi um hábil conciliador, o Alfredo foi um hábil negociador, né? Um hábil diplomata, vamos dizer assim, para conseguir viabilizar esse grande projeto dele. E foi pensando nisso, né, que nós realizamos a exposição sobre nesse contexto de segundo centenário da independência do Brasil em 2022. Nós montamos essa exposição em agosto do ano passado, para ela ser inaugurada no dia 7 de setembro. E aí, foi inevitável pensar, né? A gente deve ou não falar de como foi as comemorações do centenário da independência em 1922. E aí nós tomamos a decisão de falar também sobre esse contexto, né? E aí é inevitável a gente pensar, comparar, né, os dois momentos, 1922 e 2022. Foi pensando nisso que a gente concebeu essa exposição. Qual foi o objetivo? Quais foram os objetivos dessa exposição? Rememorar a independência, mas também refletir sobre o processo de construção e consolidação dessa independência, né? Rememorar e refletir. E o objetivo também era abordar o processo histórico a partir de uma percepção coletiva, né? A percepção da coletividade. Não entender esse processo histórico como algo linear, mas repleto de mudanças e permanências, entendendo esse processo a longo prazo. Partindo do final do século XVIII, com a entrada e a disseminação de ideias liberais na colônia, né? Com a Inconfidência Mineira, passando por essas revoltas separatistas e chegando até o ano de 1922. Quais foram os desafios, né? Construir uma narrativa didática, né, mas que não fosse superficial, que fosse simples, mas não simplista. E tentar romper com algumas concepções que fossem cristalizadas. Incorporar as novas abordagens historiográficas, né, porque a história está sempre caminhando, né, produzindo novas teses, dissertações. Então, a produção historiográfica de uns anos para cá avançou muito, né, com relação a esse debate sobre a independência do Brasil. Então, a gente tentou incorporar algumas dessas renovações nos próprios textos curatoriais da exposição, etc. A gente, como eu disse, a gente começa com a Conjuração Mineira e depois parte para o período joanino. Da Conjuração Mineira, a gente logo dá destaque, é claro, para o quadro do Tiradentes supliciado, Pedro Américo. Mas chamando a atenção que o quadro ele não é uma pintura do século XVIII, não é uma pintura contemporânea da Conjuração Mineira e do momento em que o Tiradentes foi esquartejado, mas sim uma pintura feita 100 anos depois da execução do Tiradentes.
e já no contexto do período republicano. Então a gente chama a atenção do público logo para esse ponto, né? Não se trata de um retrato fiel do que aconteceu em 1792, mas se trata sim da visão e da concepção do artista Pedro Américo em 1893, quando ele pintou a obra, 100 anos depois. E passando por esse período período colonial, a gente vai para o período joanino, em que a gente trata sobre a vinda da corte, né, para o Brasil em 1808, e todas as transformações advindas desse deslocamento, dessa transferência da sede do Império Ultramarino Português para o Rio de Janeiro. Então a gente tem ali a cadeira do beijamão, né, a famosa cadeira do beijamão, né, Graça? E o famoso quadro a famosa pintura representando Dom João VI. Depois a gente fala sobre o processo de independência e logo parte para o primeiro reinado, né? Lembrando que a gente fez uma exposição utilizando os objetos que a gente tem, né? A gente sempre faz a exposição a partir dos objetos que a instituição possui. Então, não dá para abarcar tudo, porque a gente tem tem como recorte, né, o acervo do museu. Então, a gente fala da independência, vai para o primeiro reinado, né, em que a gente expõe vários objetos do Palácio de São Cristóvão, né, que faziam parte do Palácio de São Cristóvão, como esse relógio, né, que foi dado de presente para o Dom Pedro I, né, para Dom Pedro e para Leopoldina, na ocasião do casamento dos dois, que ficava no Palácio de São Cristóvão. Também expusemos essa mesa, cadeiras, cômodas, vários objetos do Palácio de São Cristóvão, inclusive porcelanas também, né? Porcelanas. No período regencial, né, a gente expõe, como a gente tem poucos objetos do período regencial, então nós optamos por focar na formação do Dom Pedro II, como o sucessor, né? Como o segundo monarca brasileiro, como que ele foi formado desde a infância para se tornar um chefe de Estado. Então nós focamos nisso, nos seus exercícios de caligrafia, na carta dele para o pai, né, que estava em Portugal. Então a gente trata desse momento, trata o período regencial como um período de grande instabilidade e de grande ameaça para a desintegração territorial do Império, mas ao mesmo tempo fala dessa preocupação em formar um futuro monarca para o Brasil, que foi o Dom Pedro II. E aqui nós temos na parede uma plotagem, né, de uma gravura do Dom Pedro com as irmãs no quarto de estudos. E no segundo reinado, a gente também explora vários porcelanas, cristais. A gente tem os bustos do Dom Pedro II, da Teresa Cristina, relógio do Palácio São Cristóvão. A gente explora de tudo um pouco. Nessa primeira foto, nós temos aí os fardões da maioridade e do casamento. Porém, com a reabertura do segundo andar do prédio Mariano Procópio, nós subimos com os fardões para o segundo andar, porque lá ele está em condições muito mais adequadas de conservação, por conta da questão da luminosidade, e também porque no segundo andar nós criamos uma sala chamada Projeto Monárquico, o Projeto Monárquico do Alfredo. Então hoje os fardões não estão no primeiro andar, como aparece nessa foto, eles estão no segundo andar do prédio, na exposição Fios de Memória, a formação das coleções do Museu Mariano Procópio. Então a gente trata do segundo reinado, vários aspectos do segundo reinado, a partir dos objetos que nós temos no museu. Falamos um pouco sobre a família imperial em Juiz de Fora, sobre essa passagem da família imperial por Juiz de Fora, né, em diversos momentos.
Inclusive, ressaltamos, né, a inauguração da Estrada União Indústria, aquela foto do Clumbe, né, em que o castelinho aparece em evidência, né, no pico da colina, além de ações da companhia, trechos do Diário do Imperador, trechos do Diário de Dom Pedro II. Nós transcrevemos alguns comentários do Dom Pedro II sobre Juiz de Fora, das vezes em que ele esteve aqui, e sobre também a Chácara do Mariano, quais foram as impressões do Dom Pedro II sobre a Chácara do Mariano, etc. E abordamos a crise do Segundo Reinado, né? A gente passa pelo Segundo Reinado e fala também sobre a crise do Segundo Reinado. Essa foto que vocês estão vendo plotada na parede, ela foi tirada em Petrópolis e ela foi reproduzida e plotada em grande dimensão na parede para que o público pudesse ter acesso à riqueza de detalhes dela, né? Ela foi assinada pelo Dom Pedro, pelos representantes ali da família imperial, e essa foto ela é considerada a última foto oficial tirada pela família imperial em solo brasileiro. Então é considerada a última foto oficial no Brasil. Então nós temos ali a representação de Dom Pedro, Princesa Isabel, a presença de Dom Pedro, Princesa Isabel, do Conde D, dos netos, né? E ela foi assinada pelos presentes na foto durante a viagem no navio Alagoas, rumo à Europa, em 1889. E do outro lado nós colocamos o famoso quadro do tiro, né, que eu mencionei no início, para evidenciar esses conflitos entre monarquistas e republicanos no final do século XIX e mostrar que a monarquia estava em crise e que a gente estava aí num processo de transição para um novo regime no país. Aqui nós temos uma vitrine em que a gente mostra alguns objetos referentes aos fatores que levaram à crise da monarquia. O primeiro deles, a Guerra do Paraguai, né? As despesas com a Guerra do Paraguai, que levou a uma crise econômica, né, financeira do Império, né, no final do século XIX. A pressão pelo fim da escravidão, pela abolição da escravidão, a pressão internacional, né, pelo fim da escravidão, o movimento abolicionista dentro do Brasil. E aí nós colocamos uma reprodução de uma foto do Luiz Gama, né, que foi um dos maiores representantes do movimento abolicionista, e ele era negro também. Uma charge do Ângelo Agostini, o famoso caricaturista Ângelo Agostini, né, proprietário e fundador da Revista Ilustrada, com uma charge dele criticando a monarquia nos anos 1880, poucos anos antes da proclamação da República. Enfim, é uma vitrine que nos remete a esse processo de crise da monarquia e das suas bases de sustentação. E, por fim, na última sala, a gente trata do período republicano, né? Por que tratar do período republicano? Por causa da necessidade de se falar do primeiro centenário da independência do Brasil, ou seja, como o Brasil comemorou seu primeiro centenário em 1922. E aí são expostos objetos que eu já imagens e objetos que eu já mencionei lá no início. Essa capa da revista O Malho, né, mostrando essa conciliação entre monarquia e república. A imagem do Tiradentes, a gente optou por colocar uma reprodução da imagem do Tiradentes nessa sala, para poder encerrar a exposição. A gente começa com a tela original e termina com essa reprodução, para mostrar o Tiradentes em dois momentos, no momento em que a gente fala da Conjuração Mineira e o momento em que ele foi concebido, em que a tela foi concebida pelo Pedro Américo,
mostrando que foi uma tela concebida no período republicano, no início do período republicano, e que foi uma tela adquirida pelo museu em 1922, no contexto do centenário da independência. Então a gente trabalha simbologias da República, né? Tanto um projeto de bandeira republicana também, a gente expõe um projeto de bandeira republicana, a imagem do Tiradentes, a imagem do Dom Pedro II, coabitando o mesmo espaço, né? Coabitando esse espaço de consagração da memória monárquica, medalhas dos presidentes da República, nessa vitrine embaixo da revista O Malho. Nós temos uma sequência de medalhas representativas dos presidentes da República, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Washington Luiz, até o último presidente. Aqui é o outro lado da mesma sala, né? O projeto da Galeria Maria Amália ao lado da placa de inauguração do edifício, em 1922, mostrando como que o museu estava integrado, a inauguração do museu estava integrada aos festejos do primeiro centenário da independência. Nós temos também nessa mesma sala, na última sala, reproduções de fotos da galeria em 1922, por ocasião da sua inauguração, e também fotos do Alfredo com descendentes da família imperial, como o Conde D, Princesa Isabel, e por último, né, a sexta foto ali, né, embaixo, essa última aqui, também uma foto do Getúlio Vargas, em frente ao Museu Mariano Procópio, em frente ao mausoléu ali do Museu Mariano Procópio, mostrando, né, o quão importante foi para o governo Vargas a consolidação dessa conciliação, né, a consolidação desse acerto de contas com o passado monárquico brasileiro. Então, o Vargas ele vai consolidar esse projeto de conciliação e de acerto de contas. Tanto é que ele vai fundar, em 1943, o Museu Imperial de Petrópolis, ou seja, bem depois da inauguração do Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. E ele vai estar no Museu Mariano Procópio em 1935, 2 anos antes do Estado Novo, né, do chamado golpe do Estado Novo. E por fim, para encerrar a exposição, a gente evoca algumas imagens que demonstram ou que são representativas do caráter incompleto da independência do Brasil, não obstante o fato de que nós estejamos comemorando 200 anos, né, desse acontecimento. E o que eu quero dizer com esse caráter incompleto da independência do Brasil? Né, o que eu quero dizer é que nós ainda estamos às voltas, né, com discussões relativas à soberania nacional, né? Nós ainda estamos às voltas com a consolidação da democracia, né? Nós ainda estamos às voltas com a consolidação dos valores da cidadania, né? Com relação aos direitos de vários grupos, né? Como os povos indígenas e a questão dos negros, né? Concordando ou não, nós temos diversos embates e questões a serem resolvidas, né? Pelo Brasil na contemporaneidade. Questões essas que mostram que a nossa independência efetiva, ela ainda não está consolidada, ela ainda não está plenamente consolidada. Então é isso. Aqui nós temos a imagem aqui de um indígena segurando a Constituição de 1888, né? É uma questão polêmica, né? A questão dos povos indígenas no Brasil e que é uma questão mal resolvida até os dias de hoje, né? A questão dos direitos dos povos negros,
dos afrodescendentes. E, nesse sentido, nós compusemos essa vitrine com uma charge do Raul Pederneiras, em que um indígena, em 1922, tenta entrar na festa do centenário e ele é barrado, né? Aí ele é barrado e o indígena questiona, mas por que eu não posso entrar sendo que eu estava aqui antes dos europeus? Aí o anfitrião ele vai dizer, mas vocês já estão sendo representados como tipos exóticos. Então é uma crítica do Raul Pederneiras, né, o humorista Raul Pederneiras, em 1922, chamando atenção para a exclusão dos povos indígenas desse processo aí dos festejos e das comemorações do primeiro centenário. E embaixo a gente traz uma imagem contemporânea de indígenas com a Constituição de 88, reivindicando direitos aí, né, no país, direito à terra, direito a uma série de benefícios pelo Estado, etc. E, do outro lado, nós temos uma releitura do quadro Tiradentes Supliciado, que é de 2015. É uma releitura feita pelo João Teófilo, em que no lugar do corpo do Pedro Américo, no lugar do corpo do Tiradentes esquartejado, ele coloca corpos negros esquartejados, né? Então ele faz uma crítica social, e embaixo uma imagem do movimento negro, né? Ou seja, são questões que, concordando ou não, elas estão pulsantes, né, na sociedade brasileira, o que demonstra que a gente ainda está longe, né, de uma pacificação, a gente está longe de um consenso não autoritário e de um consenso que garanta a soberania, a democracia e os valores cidadãos. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, fiquem à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Você estava mencionando aí, né, essa montagem dessa exposição diante do bicentenário. E nessa primeira exposição de 1922,